Fala aí, seus jovens de negócios brasileiros! Como vocês estão? Esse vai ser um quadro onde a gente vai falar de grandes personalidades de sucesso, porque eu acredito que estudando as pessoas que chegaram ao nível máximo de sucesso, como elas pensavam, o que elas faziam, o que movia elas, é a melhor forma da gente internalizar os hábitos e ideologias que levaram elas a chegar no topo. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, deixa o like já, porque assim eu entendo que esse tipo de conteúdo é algo que te agrada e assim eu continuo fazendo mais vídeos de outras personalidades de sucesso. Warren Buffett nasceu em 1930 em Omaha, no estado de Nebraska, lá nos Estados Unidos. Ele foi criado pelo seu pai, Howard Buffett, e sua mãe, Leila Buffett, os quais tiveram também outras duas filhas, sendo Warren Buffett aí o filho do meio. Apesar de muito agitado e inquieto, o pequeno Warren cresceu como uma criança normal aos olhos das suas irmãs, que nunca enxergaram ele como nenhum gênio prodígio quando criança. Mas, meu amigo, de normal ele tinha muito pouco. Aos 6 anos de idade, ele ia na loja do seu avô comprar Coca-Cola, em que ele comprava o engradado por 25 centes e vendia cada uma das 6 garrafas por 5 centes cada, ficando aí com lucro de 5 centes para cada engradado que ele vendia. O que, se a gente for converter para o valor do dólar hoje, equivale a 5 dólares e 40 centes de lucro que ele tinha para cada engradado que vendia. Então, enquanto as outras crianças estavam na rua brincando de amarelinha, Warren Buffett estava fazendo dinheiro. Mas dinheiro não era a única coisa que o pequeno Buffett fazia, ao contrário das outras crianças. O pequeno Warren gostava de ler mais do que as outras crianças da idade dele, e ele tinha um interesse muito grande em números. Acabou que sim, apesar da falta de atenção das suas irmãs, esse mano se tornou o pequeno prodígio da escola. Ele sempre tirava as notas mais altas e também era sempre o mais novo da turma, porque ele simplesmente pulava de ano. Os primeiros livros de investimento que Warren Buffett leu estavam dentro do escritório de seu pai. Howard Buffett, o pai de Warren Buffett, era um corretor de ações até 1931, quando, pelos reflexos da Grande Depressão, foi demitido e precisou abrir o próprio negócio de investimentos. Por isso, o pequeno Buffett teve contato cedo com os investimentos, inclusive chegou a um ponto onde ele já tinha lido todos os livros de investimento que estavam dentro do escritório do pai, o que fez fazer ele precisar reler vários desses livros. Aos 11 anos de idade, Warren Buffett foi à New York Stock Exchange, a bolsa de valores norte-americana. Ele foi acompanhado de sua maravilhosa família e foi quando ele adquiriu as suas primeiras ações. Ele comprou 3 ações para ele e mais 3 ações para sua irmã mais velha, todas elas da mesma empresa do setor de óleo e gás, chamada City Service Preferred. Ele pagou 38 dólares por ação, o que, trazendo a valores presentes, equivaleria a 650 dólares por ação. Lembrando que ele tinha 11 anos de idade. E dos 38 dólares que ele pagou por ação, elas rapidamente caíram até 27 dólares, mas Warren Buffett segurou religiosamente até que elas chegassem ao valor de 40 dólares por ação, que foi quando ele vendeu elas por um pequeno lucro. Infelizmente hoje, o velho Buffett olha para trás e se arrepende profundamente de não ter mantido essas ações, que dispararam a 200 dólares logo depois que o pequeno Buffett as vendeu. De acordo com o velho Buffett hoje, essa foi uma das lições mais importantes que ele aprendeu sobre paciência nos investimentos. Mas vender Coca-Cola e comprar ações não foram os únicos hobbies do pequeno Buffett, não. Aos 13 anos de idade, ele virou entregador de jornal, ganhando 1 cent a cada jornal que ele entregava. E ele gostava tanto que acabou fazendo isso tanto no período da manhã quanto na tarde, entregando mais de 500 jornais por dia e fazendo ele chegar a ganhar tanto quanto seus próprios professores da escola. No ano seguinte, em 1944, quando Warren Buffett tinha somente seus 14 anos de idade, ele foi fazer sua primeira declaração de imposto de renda. E nessa declaração ele alegou que a bicicleta que ele tinha e o relógio que ele usava para fazer as entregas de jornal na casa das pessoas eram os itens indispensáveis para o seu trabalho. E com essa argumentação ele conseguiu um abatimento no valor total que ele iria ser tributado de 35 dólares. E também nesse ano, Warren Buffett atingiu um marco muito importante na sua vida. Ele
com os seus 14 aninhos, chegou aos primeiros $1.000, trazendo a valor presente aí dava um valor total de $16.000. No ano seguinte, em 1945, Howard Buffett iniciou carreira política e precisou trazer toda a sua família consigo para morar em Washington, D.C. O agora adolescente Warren Buffett tinha 15 anos e ele odiava. Ele não queria ter deixado todos seus amigos em Omaha para ir para Washington, então ele se rebelou. Ele tirava sarro pra caramba dos professores, meu amigo, mas ele tirava com classe. Para sacanear os professores, ele entrou vendido nas ações da AT&T, que eram as ações que todos os professores tinham comprado para sua aposentadoria. Lembrando que entrar vendido significa que você aposta que a empresa vai se desvalorizar na bolsa de valores. Então, você lucra quando ela se dá mal. Daí ele pegou o papel que provava essa operação e levou para todos os seus professores verem o que ele tinha feito, que deixou todo mundo pé da vida, parceiro, porque eles sabiam que o pequeno Buffett era um pé no saco, mas também sabiam que ele manjava muito de ações. E além da sua relação de carinho mútuo com os professores, em certo ponto o pequeno Buffett decidiu fugir. Ele chamou um amigo e os dois foram juntos tentar fazer hitchhiking na estrada, que é aquele negócio que só tem em filme americano da galera colocando a mão pro lado e chamando carona. Mas ele rapidamente foi parado pelos policiais e não conseguiu nem mudar de bairro. Mas se você pensa que nessa época de rebeldia Warren Buffett deixou o seu espírito empreendedor de lado, meu amigo, você não podia estar enganado. Ele ainda vendia Coca-Cola porta a porta, vendia bola de golfe usada, selos, revistas e ele até começou um negócio de máquinas de pinball em sociedade com um amigo dele. Ele e o amigo compravam máquinas de pinball baratas, garantiam que elas estavam funcionando e colocavam elas em lugares estratégicos para que os seus amigos dessem dinheiro para jogar. Ele chegou a ter várias máquinas em 3 localizações diferentes até finalmente vender o negócio dele por $1.200. Aos 15 anos de idade, ele já tinha acumulado $2.000, o que, para você ter uma noção do quanto isso valia, ele usou para comprar uma fazenda. Ele contratou um trabalhador de campo para produzir na fazenda e usar os lucros para pagar a sua própria faculdade no futuro. Faculdade essa que ele não queria fazer. Warren Buffett tinha 16 anos quando ele terminou a escola. Ele já tinha uma fazenda dando dinheiro e o que ele queria fazer era comprar ações. Não queria ir para a faculdade, mas o pai dele insistiu. Então ele foi lá fazer a sua faculdade aos 17 anos, quando ele já tinha $5.000 na sua conta bancária, sendo que só por motivos de comparação equivalem a R$200.000 hoje em dia. Mas ele começou a faculdade já querendo sair, porque ele não queria estar lá, né? Ele estava obrigado. Então, ele terminou a faculdade em 3 anos. Ele era brilhante, cara. Irritava todos os amigos que estudavam meses para chegar na prova e tirar B, e ele que estudava 15 minutos antes do teste e chegava lá tirava mais. Então lá com seus 20 anos de idade, quando ele se formou, ele aplicou para Harvard Business School, a faculdade de business mais prestigiada dos Estados Unidos. Mas o entrevistador falou para ele esquecer essa possibilidade porque ele ainda tinha cara de moleque. Então, Warren Buffett nunca foi para Harvard. Bad move, Harvard. Bad move. Na real, o Warren Buffett não estava nem aí, ele não se importava, ele estava só preocupado com o que o pai dele ia falar para ele. Na verdade, hoje, o Warren Buffett olha para trás por esse momento e diz que essa rejeição foi, na verdade, a melhor coisa que já aconteceu para ele. Porque, para não decepcionar o pai, isso fez com que ele precisasse buscar outras boas faculdades de negócio que potencialmente iriam aceitar ele. Até que ele se deparou com um catálogo de professores da Universidade de Columbia, onde ele viu 2 nomes familiares, Dodd e Graham. Warren Buffett conhecia muito bem esse nome porque ele tinha lido um livro chamado Security Analysis dos dois que ele tinha pegado no escritório do pai. Então, prontamente, Warren Buffett pegou um lápis e escreveu: "Queridos professores, eu achei que vocês tivessem morrido, mas como vocês não estão, eu gostaria de estudar com vocês. Assinado, Warren Buffett." E ele foi aceito. Daí, por isso, ao ter aulas com Benjamin Graham, Warren Buffett criou uma admiração enorme por ele. O Graham era o típico professor que era capaz de entrar no coração do aluno, inspirar ele e fazer ele também se apaixonar a sua matéria. Foi o Ben Graham que ensinou para o Warren Buffett as 2 famosas regras. Regra número 1,
nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Foi também com Benjamin Graham que o Buffett aprendeu o conceito de Value Investing, a metodologia de análise de ações em que uma empresa que estivesse descontada em relação ao seu valor intrínseco na bolsa ofereceria uma boa oportunidade de investimento. E voando nos estudos, como o Buffett tinha feito a vida inteira, ele foi o primeiro aluno do Benjamin Graham a conseguir terminar sua classe com A+, a nota máxima possível que alguém poderia tirar. E por causa do vínculo que ele conseguiu formar aí com esse professor maravilhoso, Buffett aí pediu uma vaga para trabalhar com Graham. Mas seu querido professor costumava guardar as suas vagas de emprego para judeus que eram desmerecidos na sua sociedade e por isso, educadamente, recusou. Devastado, Buffett voltou para sua casa em Omaha, mas, novamente, essa pode muito bem ter sido a melhor coisa que aconteceu em sua vida. Em um dia normal, a irmã mais nova do jovem Buffett recebeu em sua casa sua colega de quarto da faculdade onde tinha acabado de entrar, a Northwestern University. O nome dessa amiga era Susan. Então Susan entrou na casa deles, Warren Buffett estava em algum canto, olhou para Susan e fez algum comentário sarcástico e inapropriado, para o qual a Susan respondeu: "Quem que é este idiota?" Mas com o tempo a convivência foi mostrando que na verdade Buffett não era um homem tão ruim quanto as primeiras impressões e eles começaram a namorar. Com 21 anos, Warren Buffett já tinha $10 mil na sua conta e, como ele estava em casa, ele decidiu começar a dar aula na University of Omaha, mas ele era amedrontado de falar em público. Então, ele foi procurar por formas de como ele conseguiria resolver isso até ele chegar em um anúncio de Dale Carnegie. Você já deve ter lido esse nome na capa do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É, parceiro, Warren Buffett teve aula com o próprio. Dale Carnegie dava um curso de oratória para perder a timidez e conseguir se expressar de forma eloquente. E as aulas eram maneiras, cara, elas tinham desafios. O aluno que conseguisse aplicar mais o que aprendeu da semana anterior ganharia um lápis. E em uma dessas semanas, Warren Buffett tomou a coragem que nunca teve e pediu a mão da sua namorada em casamento. Eles namoravam tinha somente um ano, ele tinha 21 anos e ela 19, e ela disse que sim. Então naquela semana ele ficou noivo e ganhou lápis. Uma baita semana aí pro Warren Buffett. E para colocar aí a cerejinha do bolo, logo depois o seu mestre Benjamin Graham chamou, por fim, Warren Buffett para trabalhar com ele. E assim, Warren finalmente teve a chance de trabalhar com seu mestre, vendendo e analisando ações. Com o tempo que foram passando juntos, rapidamente Warren Buffett foi percebendo diferenças nas abordagens que o Benjamin Graham tinha com os investimentos em relação ao que ele, Warren Buffett, fazia. Para decidir se eles iam investir numa empresa ou não, o Graham única e exclusivamente olhava para os números das empresas, enquanto o Warren Buffett olhava para a sua administração. O papo com o Graham era só balanço patrimonial e demonstrativo de resultado de exercício, ele não queria saber menos de liderança corporativa. E assim foi de 1951 até 1956. Warren Buffett era um corretor de ações e analista. Tem umas entrevistas muito boas do Warren Buffett falando dessa época, porque ele dizia que ele era péssimo, ele tinha em torno aí de 25 anos, os clientes achavam que ele tinha 16, mas a sua atitude era de 12. Mal sabiam seus clientes que, aos 26 anos, Warren Buffett já tinha acumulado um total de $174 mil, o equivalente a $1.600.000 hoje. Mas quando ele tinha 23 anos, em 1953, quando ele tinha 24, em 54, ele teve os seus dois primeiros filhos, que ele chamou de Susan e Howard Buffett. Oh. Daí, com essa quantia toda que ele já tinha aos 26 anos, ele decidiu que estava na hora dele se aposentar. Mas aí ele pensou mais um pouco e viu que caso ele se aposentasse, ele não iria conseguir cumprir a sua meta de se tornar milionário aos 35 anos. Então se aposentar lá coisa nenhuma. Ele foi e fundou uma empresa com 7 amigos dele chamada Buffett Partnership, que era uma holding de investimentos. E todo o capital que foi alocado nessa empresa, vindo das pessoas que participaram delas, totalizou em $105.100. 105 mil foram de todos os sócios do Buffett e os últimos $100 foram dele. Malandro, cara, tô falando. Mas independentemente do quanto qualquer sócio colocou na holding, eu tenho certeza que nenhum deles nunca se arrependeu. Aos 28 anos, 2 anos depois dele ter começado essa holding,
Buffett comprou uma casa no valor de 31.500 dólares. E foi esse o ano que ele também teve o seu terceiro filho, o Peter Buffett. Bom, você lembra que eu falei que os manos não se arrependeram? Então, o ano era 1962, já 6 anos depois do Buffett ter começado a holding. Os 105.100 dólares que foram usados para começar a fazer os investimentos tinham se tornado 7 milhões. 1 milhão do qual era somente do Warren Buffett. Se lembra? Ele só tinha colocado 100 dólares. É claro, Buffett acabou se tornando uma celebridade local na cidade onde ele morava e ainda assim nunca deu uma recomendação de compra de ação para nenhum amigo que tinha. Ainda nesse ano, 1962, quando o adulto Warren tinha os seus 32 anos, ele comprou as suas primeiras ações de Berkshire Hathaway. Na época era uma empresa têxtil fadada a ficar extinta. Era uma ação muito barata em um segmento de atuação horrível. Daí, para tentar manter suas operações funcionando, a empresa estava fechando unidades para liquidar a capital e recomprar as suas próprias ações. Então, Warren Buffett decidiu comprar ações dessa empresa porque ele pensou que no futuro, eventualmente, essa empresa viria falar com ele oferecendo uma boa proposta de compra das suas ações. E isso realmente aconteceu 2 anos depois. Em 1964, a empresa veio perguntar ao Warren Buffett por quanto ele gostaria de vender as ações que ele tinha da empresa. Ele falou 11,50 por ação e eles combinaram esse preço. Só que quando o documento de compra chegou, eles tinham oferecido só 11,38. O presidente estava pensando em passar a perna no Warren Buffett sem ele ver. Mas é o Warren Buffett, né, cara? Ele não deixou passar, não. O que ele fez? Começou a comprar freneticamente as ações da empresa. E ele continuou comprando as ações até 1965, porque foi quando ele conseguiu quantidade de ações suficiente para ele se tornar o controlador da empresa. Aí, obviamente, ele demitiu o presidente que tentou passar a perna dele e todo o time de administração que trabalhava com ele. Os seus amigos estavam confusos, sua esposa não entendia. Warren Buffett não era um cara temperamental, ele fazia decisões calculadas, mas ainda assim não fazia sentido nenhum para ele ter se tornado o controlador da empresa, além do fato de querer acabar com quem tentou acabar com ele. Bom, beleza, mas aí em 1969, quando ele tinha 39 anos, Warren Buffett liquidou completamente aquela holding que ele fez com seus amigos, conseguindo aí uma fortuna de 25 milhões. Se lembra? 100 dólares, cara. Ele liquidou todas as ações que essa holding tinha em custódia, com exceção das ações da Berkshire Hathaway. Essas ações ele distribuiu entre os outros sócios dessa empresa e manteve a sua participação. E a partir daí, a Berkshire Hathaway passou a ser como se fosse essa holding que ele tinha com os amigos. Ela passou a ser o veículo de todos os investimentos do Warren Buffett. Então toda a fortuna que ele tinha acumulado, todos aqueles 25 milhões, ele usou para comprar ações da empresa, fazendo dela aí o seu único veículo de investimento. E aí que começa o Warren Buffett a virar o Warren Buffett. Em 1970, o histórico de rentabilidade da Berkshire Hathaway foi de 1.008%. Isso contra o S&P 500, que foi de somente 99% em 10 anos. Assim, o Warren Buffett foi ficando cada vez mais conhecido e recebeu o apelido de o Oráculo de Omaha. Daí, no final da década de 70, a reputação dele já tinha crescido a um nível de que a notícia de que o Warren Buffett iria comprar alguma ação já era o suficiente para fazer aquela empresa se valorizar 10% no mesmo dia. Buffett já tinha 50 anos e a sua fortuna pessoal já equivalia a 140 milhões de dólares. A grande ironia é que como o Buffett investia tudo que ele tinha em ações da Berkshire Hathaway, essa fortuna não estava disponível para ele. O que na verdade ele tinha era o salário de prolabore, que era de 50 mil dólares por ano. Mas apesar do sucesso dos seus investimentos, infelizmente na sua vida pessoal nessa época não era possível dizer o mesmo. Sabe, o Warren ele é uma pessoa muito racional, solitária, que não tem muito interesse em assuntos mundanos. Ele passava o dia inteiro lendo e acabava não dando tanta atenção para os seus filhos ou para sua esposa quanto eles gostariam. Inclusive, em uma entrevista à HBO, ele até disse o seguinte: às vezes eu gosto de sentar e só pensar em problemas de negócio, investimentos. Eles são mais fáceis. São os problemas humanos que são difíceis. Às vezes não tem resposta para problemas humanos, mas tem sempre boas respostas para problemas de dinheiro. Então, quando os seus filhos saíram de casa, o Warren Buffett ficou sozinho com a sua esposa, a Susan. Mas sem a distração dos filhos e
com a pouca atenção dada pelo Warren Buffett, Susan se sentia sozinha e presa a um ambiente onde ela não tinha uma própria necessidade, porque ela era conhecida por todas da cidade como a esposa do Warren Buffett. Foi uma época de brigas e também de bastante críticas recebidas pelo Warren, não só da esposa, como da mídia também. Por ele ser um homem muito rico e que ficava mais rico a cada ano que passava, as críticas que ele recebia eram referentes a acusar sua falta de atitude em querer ajudar causas nobres, em fazer doações com esses montes de milhões que ele tinha sobrando. E Susan concordava completamente com as críticas. Mas, na verdade, o Buffett era um homem caridoso de coração. Ele só acreditava que, na verdade, ele tinha que esperar mais para o efeito dos juros compostos conseguir fazer o que ele tinha se transformar num valor muito maior para que, assim, ele pudesse fazer alguma coisa que realmente fosse impactar o mundo. E por isso ele não doava. E a Susan discordava. Ela também já disse em uma entrevista que, para o Warren, dinheiro era como se fosse um jogo de placar, porque ele não tinha hábito de comprar coisas luxuosas, carros e gastar seu dinheiro de forma ostentadora. Para ele, dinheiro era um jogo mental, porque tudo que ele lia a respeito de investimentos eram materiais que estavam disponíveis para cada pessoa ler. E com isso, ele era extremamente competitivo nos negócios e sempre queria mais para ter a sensação de que ele era o vencedor. Então, se sentindo sozinha, confusa e sem uma identidade para atribuir a si, Susan decidiu deixar o lar que ela viveu por tantos anos com Warren Buffett e se mudar para a Califórnia. O ano foi 1977 e Susan deixou Warren Buffett em Omaha, seguindo seu destino até São Francisco. Mas ela não fez isso de coração completamente frio, não. Ela pedia para as amigas irem cuidar dele, levar sopa, passar tempo com ele, levar ele para jantar, ir no cinema. E, em certo ponto, ela, a própria Susan, arranjou para amiga dela, Astrid, uma garçonete, a começar a namorar o Warren Buffett. Daí, dentro de um ano depois da Susan ter saído, a Astrid já tinha se mudado para morar com o Warren Buffett, coisa que Susan estava absolutamente a favor. Buffett e Susan continuaram a se falar como bons e velhos amigos na década de 80, mas, apesar deles nunca terem se divorciado, Susan jamais voltou para Omaha. E na década de 90, mais críticas vieram. Parecia que o oráculo de Omaha estava perdendo seu toque. Com o surgimento das empresas.com, as rentabilidades da carteira da Berkshire Hathaway estavam performando tão bem quanto o próprio S&P 500, o que fez inclusive que as próprias ações da Berkshire Hathaway deixassem de valer os seus $80 mil na época e caíssem até 45 mil. Mas, confiante de que todo esse negócio de empresas.com era uma bolha e que bolhas estouram, Warren Buffett continuou fazendo o que ele faz melhor: alocar capital em empresas que estejam sendo negociadas com desconto em relação ao seu valor intrínseco. E, meu amigo, os seus esforços não foram desmerecidos, não. Quando o mercado finalmente se corrigiu, a bolha das empresas.com estourou e Warren Buffett voltou a ser uma superestrela. As ações da Berkshire Hathaway haviam se recuperado e Warren Buffett voltou a ser o maior ícone de investimentos que esse mundo já viu. Em 2004, quando Warren Buffett tinha seus 74 anos, a sua esposa Susan, com quem ele ainda era muito amigo, foi diagnosticada com câncer oral. Alguns meses depois, em uma viagem que ela fazia com o próprio Warren Buffett e os amigos, ela acabou tendo um derrame e faleceu. E, em 2006, ele fez um testamento dedicando $37 bilhões à caridade. A instituição que ele escolheu foi a Bill and Melinda Gates Foundation, de seu grande amigo Bill Gates, o que fez Warren Buffett chegar à posição da pessoa que mais doou na história. Quando $37 bilhões em ações da Berkshire Hathaway a poderem ser liquidadas ao momento da morte do Warren, e também dedicado 15% da sua fortuna às fundações de caridade dos seus próprios filhos, que cada um tinha criado, e também à fundação da sua falecida esposa. O Warren Buffett justificou que tudo que ele já tinha gasto na vida e ainda viria a gastar representaria menos de 1% do total que ele tinha acumulado. Por isso, nada mais lógico do que os outros 99% serem reinseridos na sociedade, alocados de forma a resolver os problemas desse mundo. Nesse mesmo ano, em 2006, Warren Buffett se casou com a sua companheira de anos, a Astrid, e eles se mantêm casados até hoje. E até 2016, que foi até quando eu consegui achar esses dados, Warren Buffett já tinha doado em ações da Berkshire Hathaway
23 bilhões de dólares, tanto para a Bill and Melinda Gates Foundation quanto para as próprias ONGs do seu filho e da sua falecida esposa. Então, todas as doações que ele se comprometeu a fazer no futuro, assim como as que ele já fez recentemente na sua vida, colocam ele como ser humano não que só fez a maior doação da história, mas o que mais já doou na história. Hoje, Warren Buffett vai ao McDonald's 3 vezes por semana, bebe em torno de 5 Coca-Colas todos os dias e lê em média em torno de 5 a 6 horas por dia. Dia 30 de agosto ele vai fazer os seus 89 anos de idade e ele ainda é CEO da empresa que ele começou a investir em 1962, a Berkshire Hathaway. Ele diz que todos os dias ele acorda se sentindo a pessoa mais sortuda do mundo por ter vivido tudo que ele viveu. A rotina dele é exatamente a mesma nos últimos 50 anos e ele não pensa que poderia estar fazendo algo que ele amasse mais. Aquela mesma casa que ele comprou em 1958, quando ele tinha 28 anos de idade, por 31.500 dólares, é a mesma casa que ele mora até hoje, apesar dele ter feito 99% da fortuna dele depois que ele fez 50 anos. Esse é um grande homem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve, ative as notificações para você saber quando os próximos vídeos da vida de personalidade de sucesso saírem também. Sem mais, meu nome é Breno Perruz, esse é o Jovem de Negócios.